Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, isso aqui é mais um vídeo aqui no canal MResGeek. Hoje eu vim falar da melhor cena do MCU. O universo cinematográfico da Marvel trouxe vários filmes, várias cenas épicas, várias cenas incríveis. Hoje eu vim falar da melhor cena de todo esse universo. Qual que é? Você sabe qual que é? Eu tenho quase certeza que você sabe. É claro que é o Capitão América erguendo o martelo do Thor, o Mjolnir, e indo pra cima do Thanos e vencendo ele. Não vencendo, mas dando uma surra nele, pelo menos uma surra momentânea nele. Essa cena foi sensacional e eu vim falar um pouquinho sobre essa cena, por que o Capitão América conseguiu erguer o martelo em Ultimato, mas não conseguiu erguer o martelo anteriormente. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes quero pedir para vocês, claro, se inscreverem no canal, lógico, né? Se inscrevam no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas. É muito importante quando vocês se inscrevem, é muito importante quando vocês compartilham o vídeo, porque mais pessoas vêm para cá e se inscrevem no canal. Não se esqueça que também tem o Instagram do canal, MResGeek, vai lá, começa a seguir a gente lá e também se inscreve aqui no canal. Fechado? Conto com a sua inscrição. E vamos falar um pouquinho sobre Capitão América erguendo o Mjolnir. Bom, eu aposto com você que não importa a cidade que você esteja, não importa qual o horário da sessão que você pegou, quando o Capitão América ergueu o Mjolnir, sua sessão de cinema foi a loucura. Todo mundo gritou, parecia gol do Brasil no final de Copa do Mundo. Mas essa cena tem uma curiosidade, porque o Capitão conseguiu levantar o martelo em Ultimato, mas não conseguiu em Era de Ultron. Quando eles fizeram aquela brincadeira, ele tentou erguer, o martelo mexeu, mas ele não conseguiu erguer o martelo. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma opinião própria de por que isso aconteceu agora e não aconteceu anteriormente. Mas para que eu possa desenvolver essa teoria que eu tenho que falar um pouquinho sobre o que é ser digno de levantar o martelo do Thor. Quando Odin colocou aquele feitiço no martelo, onde só quem for digno poderá levantar e ter o poder do Thor, aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. Ele quis dizer o quê? O que é ser digno para levantar aquele martelo? Na minha opinião, o que Odin quis dizer, a questão de ser digno é uma questão muito própria, né? Muito singular ao próprio Odin. Uma pessoa que seja bondosa e uma pessoa que tenha a confiança do próprio Odin, o que o Odin pensa de uma pessoa ser boa, que não possa usar aquele martelo para o mal, essa pessoa é digna de levantar o martelo. Por isso que muitos heróis não conseguem levantar o martelo. Por mais que eles sejam bondosos, por mais que eles sejam pessoas boas, eles não conseguem erguer o martelo porque eles não têm a confiança do Odin. Eles não têm pureza nas suas ações. Por mais que eles façam coisas erradas, o próprio Thor faz muitas coisas erradas. No último filme mostra isso, né? Ele entrou em depressão, ele ficou mal por não ter matado o Thanos antes que ele estalasse os dedos, e isso não deixou ele menos digno de levantar o martelo. Por mais que ele tenha defeitos, ele ainda consegue ser digno do martelo, porque no fundo, ele é uma pessoa que luta pelo bem, é uma pessoa que nunca usaria o poder do martelo para algo ruim. E isso é ser digno do martelo. Na minha opinião, Odin deixa isso mais ou menos encravado no martelo. Quando uma pessoa ser digna o suficiente de ter a confiança de Odin, de que vai usar aqueles poderes para uma coisa boa, essa pessoa é digna e ela pode levantar o martelo. E todos os heróis têm os seus conflitos internos, todos os heróis têm o seu teoricamente egoísmo, tem a sua forma de pensar, e isso deixava uma situação difícil para que eles pudessem erguer o martelo. Por mais que o Thor tivesse até um egoísmo, uma questão diferente, uma questão ruim dentro dele, ele mesmo assim conseguia erguer porque ele era puro no seu ápice, né? No seu interior, na sua base, ele era uma pessoa pura e sempre usaria aquele poder para o bem. Tanto é que no primeiro filme, quando ele usou aquele poder para uma situação ruim, que ele quase causou uma guerra em Asgard, foi aí que o Odin lançou o feitiço e depois ele teve que provar para o próprio Odin e para ele mesmo que ele era digno, que ele nunca mais faria aquela bobeira e que ele aprenderia com seus erros. E isso foi o que trouxe ele de novo a ter o poder, a ser digno do martelo. Mas aí eu te pergunto, por que o Capitão em Ultimato era digno, foi digno disso, mas o Capitão em Era de Ultron e nos filmes anteriores não era digno de levantar esse martelo?
Só para deixar claro, vazou aí algumas informações que o capitão não quis levantar o martelo naquela hora porque ele não quis deixar o Thor sem jeito e tudo mais. Eu não acredito nessa balela. Ele não conseguiu, apesar dele ter mexido o martelo, ele não conseguiu erguer o martelo. Isso, na minha teoria, ele tem um propósito, tem um porquê. O capitão naquela época era um homem fora de seu tempo. Era um homem que era um pouquinho perturbado com o seu passado. Ele era um cara que lutou muito para conseguir ser um soldado, conseguiu ser um soldado, conseguiu ser o melhor soldado, salvou o seu país de uma tirania, de uma guerra muito grande, foi o herói, o ápice, né, maior daquela guerra, e ele não teve uma continuidade. Ele foi frustrado nisso, porque no momento que ele vencesse a guerra e voltaria para casa, possivelmente teria um casamento, né? Teria uma vida com a Peggy Carter e tudo mais, isso foi tirado dele. Ele caiu, foi congelado e acordou 70 anos depois. Então isso já coloca uma questão dele ser, vamos dizer, frustrado com o que aconteceu com a vida dele. Ele se tornou um soldado em tempos que não tinham guerra. Porém, uma guerra apareceu para ele, que foi a invasão de Nova York, que os Chitauris invadiram graças ao Loki. Os Chitauris invadiram e ele era um soldado comandando um exército, né, comandando uma tropa que eram os Vingadores, dentro de uma nova guerra. Ele conseguiu comandar em uma grande vitória, em mais uma guerra, os Vingadores. E por mais que o capitão seja bondoso, seja uma pessoa que lute pelo bem, ele tem os seus egos. Ele construiu uma nova família com os Vingadores, mas mesmo assim, quando ele ficou sabendo que o Buck estava vivo, ele teoricamente largou tudo. Abriu mão de todos os seus recém-amigos, né, os seus companheiros de guerra, para ir atrás do Buck. Nós sabemos que o Buck era inocente e que tudo que ele estava fazendo, ele estava lutando pelo certo. Porém, tem uma coisa que ele faz nesse filme que mostra um pouco de egoísmo do próprio capitão. Foi o fato dele não contar para o Tony Stark, que era a outra liderança, né, dos Vingadores junto com ele, não contar que foi o próprio Buck, controlado pela Hydra, que matou seus pais. Isso mostra um pouquinho que o capitão ainda tinha o seu egoísmo de fazer as coisas do jeito dele, não do jeito que deve ser, não da forma correta. E isso pode ter impedido ele de levantar o martelo. Talvez esse distúrbio dentro dele, essa questão de ele tentar fazer uma coisa pela opinião dele, pelo que ele acha que é certo e não pelo que realmente é certo, possa não ter dado a Odin, né, ao poder de Odin, a confiança dele erguer o martelo. Ele era uma pessoa que lutava por todos, mas tinha ainda um ideal muito singular dentro dele. E isso impedia, talvez, dele erguer o Mjolnir. Porém, o que mudou em Ultimato para ele conseguir até então erguer? No começo do filme eu acho que ele não conseguiria erguer também, porque ele ainda ansiava por essa vingança, os amigos dele tinham morrido e ele queria a morte do Thanos. Tanto é que ele chega até a xingar, né, no início, fala, vamos matar aquele filho da mãe e não sei o que. Ele tenta xingar porque ele tem ódio dentro dele, querendo matar aquele vilão, custe o que custar, a qualquer custo. Só que depois que aquilo aconteceu, que eles matam o Thanos e ele vê que ele não consegue trazer todo mundo de volta, foi uma faca de dois gumes, né? Apesar de ele estar frustrado com eles terem falhado, ele está em paz, porque ele fez tudo o que ele podia ter feito e não adiantou. E depois de 5 anos passados naquela vida onde metade da humanidade só existe, ele passou a querer cuidar das pessoas numa questão mais íntima. Tanto é que ele faz aquele grupo de apoio, conversa com as pessoas para que as pessoas pudessem seguir as suas vidas. E ele mesmo acaba seguindo a vida dele. Apesar de não conseguir seguir como ele sempre pensou, ele estava em paz. Ele buscou, ele fez tudo para que ele pudesse vencer e mesmo não conseguindo, ele tem a mente tranquila de que ele tentou. E aí aparece mais uma oportunidade. A oportunidade dele voltar no tempo, juntar as joias e trazer todo mundo de volta. E aí o capitão se doa totalmente nisso, convence, né, todos os Vingadores restantes a tentar esse plano e ele vai atrás. E no momento que ele tá quase conseguindo o objetivo dele, ele se depara com um novo vilão, com um novo Thanos na frente dele, impedindo esse sonho, né, de reverter tudo que o próprio Thanos tinha feito. E aí ele estava na frente do vilão, o maior vilão, o cara mais poderoso, e do lado dele estava um deus, o deus do trovão, Thor, e estava um homem
que era, além de gênio, bilionário, playboy, filantropo, ele era um cara que tinha o maior armamento do universo junto dele, né? Do universo talvez não, mas da Terra. Ele tinha o Tony Stark tem o maior armamento que a Terra pode ter numa roupa dele, e o Capitão nesse time teoricamente era o mais fraco. Teoricamente era um capitão que era o que menos oferecia perigo ao Thanos. E isso impediu que o Capitão enfrentasse ele de frente e fosse tentar derrotar o Thanos? Não impediu. Ele ficou ali bem claro que, independente do que acontecer, eu tenho que vencer mais esse problema, eu tenho que finalizar esse inimigo para que as coisas voltem ao normal. Ele não estava pensando mais nele, ele não estava pensando mais em nada específico. Ele estava pensando simplesmente no ato de que ele poderia se sacrificar para derrotar um vilão e trazer todos de volta. E eu acho que essa pureza mostrou ao Odin que, independente do que esse personagem fizer, ele não tinha chance nenhuma ali. E mesmo assim ele ofereceu a vida dele para lutar e para derrotar o Thanos. Eu acho que essa pureza do personagem trouxe a dignidade a ele para poder levantar o martelo de Thor. Vocês vão me perguntar por que o Tony Stark então o Tony Stark poderia levantar também o martelo? O Tony é um personagem muito, mas muito mais complexo mentalmente. Talvez no momento que ele estava com todas as joias, que ele estalou o dedo e se sacrificou pelo um bem maior, talvez naquele momento ele fosse digno de levantar o martelo. Mas até então, talvez ele estivesse pensando em muitas outras coisas. Ele relutou muito, né, antes de fazer isso, porque ele tinha medo de estragar a vida dele que ele tinha construído, a filha dele, o que ele construiu com a Pepper. Então talvez ele não conseguisse por conta disso. Ele ainda tinha pensamentos terceiros, né, pensamentos diferentes, que era a própria filha dele, que não era um egoísmo, mas eram pensamentos numa escala global de perigo, era um pensamento próprio, né, era um pensamento dele. Ele tinha preocupação com a mulher dele, com a filha dele. O Steve Rogers não tinha pensamento mais nenhum sobre isso. Ele tinha um único pensamento que era: custe o que custar, eu dou a minha vida para derrotar esse vilão. E eu acho que essa pureza, ele se tornou digno de levantar o martelo. Ele estava pronto para se sacrificar por um bem maior. E aí, né, uma confiança de Odin, como eu disse no início, essa confiança do Odin foi aplicada a ele, né? Não interessa o que esse personagem for fazer, ele nunca usaria esse poder pro mal. Ele é um personagem que sempre usaria pro bem, pela coisa certa. E aí ele foi capaz de erguer o martelo e lutar com Thanos. A gente sabe que não foi o suficiente, mas sem dúvida nenhuma foi a melhor cena do filme e de todo o MCU. Você concorda comigo? Você entendeu o porquê anteriormente o Capitão não podia levantar e agora o Capitão pôde levantar o Mjolnir e se tornar digno? Entendeu por que Odin confiou o poder de Thor na mão do Capitão América, sabendo que ele nunca usaria esse poder para o mal e sempre usaria esse poder para ajudar os outros e para poder salvar a Terra, a humanidade, o universo e tudo mais? Se você concorda comigo, deixa seu like, comenta nesse vídeo o que você acha, se você acha que foi isso mesmo, se você acha que teve uma explicação secundária, uma explicação diferente, enfim, deixa todos os seus comentários aí. Também não esquece de se inscrever no canal, que me ajuda bastante, e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas que gostam desse tema também poderem vir aqui e também deixarem suas informações, se inscreverem também e também deixarem seu like, fechado? Não se esquece também que lá no Instagram tem muita novidade, muita coisa legal que eu posto lá. Então segue a gente lá, MRaceGeek no Instagram, e se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu gente e tchau, tchau!